Rapaziada, esse cara era o mais foda que existia. Ele acabou morrendo depois de derrotar o monstro mais poderoso. Depois disso, você imagina que o mundo se tornou pacífico, mas não por burrice das próprias pessoas. O nosso brabo voltou depois de 42 anos no corpo de um adolescente. Ele ficou tão puto com a humanidade que decidiu se tornar o despertado mais poderoso desse mundo com o seu poder da porrada suprema. A história começa no dia 5691 depois do desastre, dentro da masmorra do Túmulo Negro. Algumas pessoas chamavam pelo seu líder. Eles pediam para o Junwo sair dessa e abrir os olhos, porém o cara já estava muito acabado e machucado. O líder estava extremamente ferido e finalmente conseguiu abrir os seus olhos, mesmo que pouco. Ele perguntava como estava a subjugação. Um dos seus companheiros começou a chorar muito, enquanto tem um monstro gigante caído atrás deles. Todos falavam que a subjugação do Gigantiana foi um sucesso. O Junwo sorria feliz por eles terem conseguido, já que o Gigantiana é um monstro extremamente forte, fazendo com que levassem 3 anos para capturá-lo com diversos sacrifícios, mas no fim eles venceram. Os seus subordinados imploravam para o líder aguentar até a equipe médica chegar, mas olhando para o lado ele percebe que metade do seu corpo já estava desconectada. O cara veio falando para sua vice-líder pedindo para ela cuidar do resto da equipe. Com um sorriso, o prota fala que finalmente eles podem seguir em frente. Enquanto seus olhos se fecham, ele dizia que finalmente pode dizer isso, pedindo desculpa a todos. O Junwo é o maior caçador da Coreia do Sul. É aquele que criou o sistema de subjugação, e ele encontrou seu fim na luta contra o monstro mais forte. De repente, um garoto levava um tapa na nuca. Alguns garotos perguntam se não falaram que ele deveria levar comida para eles no intervalo. Eles queriam saber se o menino estava querendo matar eles de fome, questionando se deveria ensinar a ele algumas boas maneiras. Irritado e confuso, ele se pergunta o porquê dele estar aqui. O Junwo se sente caindo em um abismo enquanto uma voz fala que esse foi um sacrifício fútil. Ele tenta entender se realmente bateu as botas, deixando ele extremamente bravo. A voz falava que com a sua morte não há ninguém que possa parar eles. Enfurecido, ele fala que com o sistema que desenvolveu para cada indivíduo e domínio, muitos outros caçadores mais fortes vão aparecer. O ser falou que gostou desse negócio de sistema e com isso ele simplesmente fala que 42 anos, o que deixou o Junwo meio confuso depois que ele ouviu isso. Ele continua dizendo que lhe fará retornar em 42 anos, confessando que espera que esse futuro se torne realidade. Ainda bravo, o Junwo continua caindo no vazio, enquanto diz que seja lá quem for ele, não passa de uma barata rastejando pela rua. Nessa hora, quando o Junwo abriu seus olhos lentamente, ele estava confuso e se pergunta o que aconteceu e aonde ele estava. O cara continua questionando sobre o que aconteceu, dizendo que tem certeza que ele morreu lutando contra o Gigantama. Olhando no espelho, ele não reconhece essa pessoa e fica muito confuso. Ele toca no seu rosto, percebendo que ficou mais jovem, também reparando que não é a mesma aparência de que ele tinha quando era criança. De repente, alguém bate na porta, deixando ele assustado. Ele estava em uma sala branca com uma luz forte. O médico junta um homem e notam que ele finalmente acordou. O homem começa a dizer que é um policial e pede pro garoto dar os detalhes sobre o caso, deixando ele ainda mais confuso ainda. Imagina, o cara chegou que confuso, aí veio policial perguntando do que aconteceu. Como é que ele vai saber? O cara começou a falar as informações do prota, seu nome, idade e data de nascimento, 35033. Porém, o Junwo fala que nasceu em 1975. Tanto o cara quanto o doutor olham pra cara do garoto sem entender nada. Ignorando essa informação, o homem volta a perguntar se ele se lembra dos eventos que aconteceram no acidente. Ele começou a falar que sofreu muitos ferimentos ao derrotar o Gigantima na masmorra do Túmulo Negro, fazendo os dois ficarem confusos igual a ele. Ambos começaram a discutir se o garoto estava em boas condições. O doutor fala que talvez ele precise de descanso. Então o policial pergunta pro doutor se o garoto realmente acha que ele é um Hunter. Ele explica que não é incomum em casos de delírio extremo. O prota que estava ali sentado perguntava o que estava acontecendo. O homem voltou a perguntar se ele realmente não se lembrava. Ela explica que o Junwo foi emboscado pelo Bagsonse ontem. Porém, por ter sido ao amanhecer, não houveram testemunhas ou gravações no jornal. O cara novamente pergunta se ele não se lembrava de nada. O homem guarda seu bloco de notas dizendo que entende. Ele fala que tá tudo bem e que vão parar por hoje. Então ele entregava o seu cartão de contato pedindo pro garoto chamar caso se lembre de alguma coisa. O doutor começa a se retirar pedindo para ele descansar, mas no entanto o garoto pedia para ele esperar um pouco. Meio nervoso, o Junwo pergunta em que ano eles estão. O doutor olha em volta pro garoto, não entendendo muito bem dessa pergunta. No entanto, ele responde dizendo que estão em 1º de março de 2051. Assustado, ele fala que
isso não pode ser verdade. Ele já estava lá incrédulo e abriu as cortinas do seu quarto. Ele ficou muito confuso, se perguntando o que era isso. A Seiyu, que ele se lembra, era uma cidade abandonada, deixada em ruínas por batalhas contra monstros. Ela era inundada por sem-tetos e refugiados, sofrendo de todos os tipos de doença e fome. Vendo toda a cidade em ordem, ele não acredita que essa é a mesma da sua época. Os prédios estavam em ótimo estado, pessoas saudáveis com famílias felizes andavam pelas ruas. O Junho começou a rir muito. Com lágrimas nos seus olhos, ele falou que não tem como acreditar. Ele via as pessoas vivendo as suas vidas normalmente. Se lembrando dos seus companheiros, o Junho se questiona se eles ainda estão vivos, afirmando que após esses 42 anos, provavelmente todos estão juntos. Nessa hora, o Prota se lembra da voz que falou com ele. Bem assustado, o garoto repara que só agora ele percebeu, porque se passou o mesmo tempo que aquela luz lá que ele tinha postado antes. Mas de repente, um grande estrondo acontece. Um alerta ecoa dizendo que o incidente está ocorrendo no Hospital Universitário de Gaon. Um portal surgia no meio do hospital e as pessoas corriam enquanto pediam para que chamem a associação. Ele corre na direção da porta desesperado, mas empolgado, o Prota fala que estava animado para ver a subjugação de 42 anos após a sua morte e contemplar o quanto isso melhorou. O garoto via um grupo de pessoas e fica curioso sobre o que eles estão olhando. Assustado, ele tenta entender o que estava acontecendo aqui agora, mas vendo essa multidão, o Prota se questiona sobre o porquê delas estarem reunidas aqui. Um soldado informa que dessa vez um caçador avançado vai participar da subjugação e por segurança todos devem manter uma distância. Ele avisa que em 10 minutos eles vão tirar o monstro de dentro da masmorra. Se lembrando do seu eu do passado, o Prota estava perguntando para alguém se ela realmente não sabia. Ele estava fazendo uma palestra dizendo que a partir do momento que o monstro sai da masmorra, eles podem causar uma destruição em massa. Sendo assim, a subjugação deve ser realizada dentro do portal. Isso é uma regra fundamental e absolutamente essencial. Ele mandava todos se lembrarem disso, e assim como esperado, todos respondiam afirmativo. Irritado, ele começa a andar dentro da multidão chamando os Hunters de loucos. Todos os jornais estavam se preparando para cobrir a subjugação. O garoto de repente gritava perguntando o que eles estão fazendo. Irritado, ele questiona como eles podem fazer os monstros saírem da masmorra. As pessoas perguntaram do porquê o garoto estava tão agitado assim, mas o Junho diz que caçar monstros não é brincadeira de criança, e reunir um monte de pessoas para ver isso é apenas um absurdo. Nessa hora, todos começaram a gritar, falando que o Goya, um Shae, está aqui. Uma van branca se aproxima deles, e alguém começa a sair lá do veículo. Era uma garota que saía da van portando uma espada. A multidão implorava pela atenção dela, mas assustado, Junho nota que esses são os caçadores de hoje em dia. Ele acha muito curioso o fato da garota ser mais jovem do que ele imaginou, se questionando sobre quais seriam as suas habilidades. Todos torcem por ela enquanto o Inshae vai na direção do portal. Ela ativa sua conexão com o sistema, fazendo com que o seu bracelete brilhe em uma luz roxa. O sistema concedia o acesso a ela, permitindo acessar a categoria de Rank B, com o uso das habilidades disponíveis a partir daquele momento. Um dos soldados avisa que o monstro estava saindo da masmorra. O portal começou a brilhar de uma forma forte, enquanto raios dourados saíam de dentro dele. Uma grande pata negra pisa para o lado de fora da masmorra, e essa era uma fera de grandes presas. Na frente da garota estava um monstro humanoide parecendo com um lobo. Ela usava sua magia de gelo, a habilidade de cristalização. O gigante lobo vinha na sua direção. A Inshae facilmente desviava do ataque. Com apenas um balançar da sua espada, ela lançou um grande ataque de gelo. Algumas pessoas ficavam admiradas com a sua movimentação, dizendo que se parece com uma dança. As crianças diziam aos seus pais que queriam ser um caçador quando crescerem, enquanto o Junho fica com uma mistura de incômodo e alívio. A garota pousava no chão grandiosamente depois desse ataque, e novamente ela prepara sua lâmina, lançando diversos fragmentos de gelo contra o seu inimigo. Sendo acertado, o monstro grita de dor enquanto seu corpo é perfurado. Um olho do lobo brilha em vermelho enquanto encarava seu oponente. No entanto, seu corpo já estava completamente incapaz de se mover, fazendo com que ele desmorone enquanto a garota pousa no chão, deixando o Prota ainda mais surpreso. Todos gritavam o nome dela comemorando a sua vitória, mas ele começava a rir, aparentemente feliz com o que estava vendo. Mas nessa hora ele dizia que não é isso. Muito irritado, o Junho pergunta se é isso que eles chamam de eliminação. Ele fica parado, raivoso, dizendo que isso é apenas uma bagunça. O garoto repara que um Hunter novato se veste como celebridade e confia apenas nas suas habilidades para lutar. A retaguarda nem ao menos se preocupa em dar apoio à caçadora, e o que mais lhes interessa de tudo isso é o fato deles estarem fazendo a subjugação que pode acarretar
enfrentar em diversas situações em uma rua lotada de civis. Ele arranja os seus dentes tentando conter a sua raiva. Não conseguindo, ele se revolta e chutava a câmera de um dos cinegrafistas. Um soldado se aproxima dele pedindo para parar, perguntando o que ele estava fazendo. Mas irritado, Jun-Woo pergunta o que eles acham que estão fazendo tirando um monstro da masmorra. O Jun-Woo questiona se eles não sabem que monstros podem ficar loucos após sair de uma masmorra e não se adaptar a essa dimensão. Ele pergunta o que eles fariam se usassem mobilidade e a multidão se perdesse, ou se o monstro tivesse um comportamento inesperado. Além disso, a retaguarda estava sempre completamente exposta. O Jun-Woo volta a perguntar se é isso que eles chamam de eliminação de masmorra, e que isso se parece mais com uma apresentação de rua. A garota questionava se eles estavam na academia. O Jun-Woo fica confuso com a pergunta dela, mas aí um Chae fala que é todo o material que eles ensinam. Ela fala que o entusiasmo do menino é grande, porém ele não deve pensar que tudo é abordado em sala de aula. A garota fala que o campo é diferente do que os alunos geralmente imaginam, então ele perguntava se ela estava chamando isso de campo. De um jeito assustador, ele pergunta como essa pirralha pode dizer que isso é um campo para ele. Até mesmo a caçadora ficou assustada com a voz dele. Dois seguranças apareceram dizendo que o garoto não pode agir daquela maneira. Ele fala que todos ficaram gritando Go e um Chae torcendo por ela. O Jun-Woo continuou dizendo que a garota deveria ter vergonha de se autonomear caçadora mesmo com esse nível de habilidade. Com um sorriso, ela fala que a vida escolar pode ser um pouco difícil, mas confuso, o garoto tentava entender o que ela quer dizer com isso. Mais tarde, perto de alguns prédios, o Jun-Woo estava pensativo sentado em um banco. Ele se lembra daquela voz dizendo que traria de volta em 42 anos e que ele deveria rezar para que o seu futuro se realizasse. Na sua cabeça, ele afirma que caso o gigante Ana reviva, os caçadores de hoje não serão capazes de pará-lo e por isso ele deve se preparar. De repente, ele tinha uma ideia, se lembrando do seu esquadrão. O garoto acredita que deve apenas tentar encontrá-los, mas ele caía na real se questionando sobre como vai encontrar esse pessoal. Depois ele percebia que após pensar nisso, aquela catarrenta mencionou uma academia. Com isso ele entende que somente uma pessoa poderia ter criado uma escola para caçadores nos últimos anos, o Baek Wokishiki. Voltando no seu passado, ele perguntava o que a pessoa queria dizer com academia. O seu amigo enfatizava o que ele acabou de falar. O Wokishiki diz que queria que essa guerra acabasse em sua geração. No entanto, isso não parece possível, e por isso ele vai criar uma academia. Ele pergunta ao líder qual deveria ser o nome da escola. O Jun-Woo questionava se ele realmente deveria fazer isso, mas ele fala para ele apenas manter a Academia de Caçadores da Coreia ou algo nesse sentido. O seu companheiro fica abismado com tamanha falta de imaginação, mas quando ele chegou na frente da escola, ele percebe que o nome dela era literalmente Academia de Caçadores. Então ele fica desanimado em ver que o cara realmente fez como ele disse e não inventou nenhum outro nome. Ele também notava que essa escola era ridiculamente grande demais. Alguém pergunta o que aquele aluno estava fazendo aqui. O segurança fala que nunca viu ele, perguntando se ele é um aluno novo. Entretanto, o menino nega e fala que só tem algumas coisas para resolver. O guarda fala que se ele for ali para ver a Chae, ele não vai encontrar no portão. Mas o Jun-Woo fala que não é isso. Ele pergunta se o senhor conhece alguém chamado de Wokishiki. O homem questionava se ele estava falando do presidente, e o garoto confirmava porque gostaria de conhecê-lo. O guarda pergunta o porquê uma pessoa que nem ao menos é um aluno queria conhecer o presidente. O senhor pergunta se o garoto é um estudante com admissão especial, e o prota confuso se perguntava o que era isso. O Jun decide apenas seguir o ritmo, confirmando que era alguém de admissão especial. De imediato, o guarda pedia para acompanhar, e ele ficava surpreso pelo fato do segurança ter olhado com uma certa pena para ele. O senhor guiava o menino até uma sala. De repente ele nota algo e ficava nervoso, vendo um grande quadro com o seu antigo rosto estampado. O Jun perguntava que bosta era essa. O guarda fica bravo e manda o moleque parar de gritar dentro da escola. Ele começou a se desculpar por causa disso e ficava envergonhado por esse exagero feito pelo seu amigo. O Jun nota diversos quadros com algumas plaquinhas com explicações logo abaixo. Em um quadro dizia que o lema do líder Jun era um caçador é feito de 99% esforço e 1% de talento. Com vergonha e nervoso, ele se questionava se ele mesmo falou isso alguma vez na sua vida. O guarda batia em uma porta, ele pedia licença ao presidente se apresentando como gerente Park. O Wokishiki pedia para ele entrar. O cara fala pro moleque ficar atento e não fazer nada de errado. O senhor apresenta o prota falando que ele é um aluno de admissão especial. O presidente fica curioso com isso, então o gerente se despede dizendo que ele vai se retirar. A porta se fecha enquanto o Jun encara o seu antigo companheiro. O cara começa a andar em direção a ele falando
que isso é estranho. Parando na frente do garoto, ele fala que não foi notificado de um aluno com admissão especial que chegaria nesse semestre. Com um olhar perfurante, ele pergunta quem seria esse pirralho. Ele tentava ameaçar o menino, no entanto, Jun-Woo interrompe a sua fala chamando ele pelo nome. Nesse momento, o presidente fica congelado de surpresa. O Jun-Woo começa a dizer que quase não reconheceu, chamando o cara de velho. Ele apontava o dedo pro seu rosto, perguntando se o Okishiki não reconhecia ele. O presidente começa a correr em direção ao telefone, dizendo que ele nunca viu um lunático como esse. No telefone, ele pedia pro gerente voltar e tirar aquele louco da sua sala, mandando o homem nunca mais deixar alguém entrar sem verificar assim. Mas de repente, o garoto pergunta como o Seo-young está. O cara perguntava como o moleque conhece aquele nome. O Jun-Woo fala que ela era a mulher porque ele sempre era rejeitado e voltava chorando. Com um sorriso, o prota falou que aparentemente não deu certo, né? O Okishiki pega ele pela gola da camisa. O cara começa a gritar perguntando quem ele é e como ele sabe uma coisa dessas. Com um sorriso, o garoto fala que as coisas realmente mudaram e até mesmo o Okishiki tá agarrando ele agora. Lançando um olhar mortal contra o presidente, o Jun-Woo fala que ele está ficando muito ousado. O seu antigo companheiro ficou com medo desse olhar e soltava ele rápido. O menino ajeitava sua roupa enquanto chama pelo nome dele. Ele pergunta quantas vezes falou isso para o seu amigo, que mesmo de frente aos monstros ou de frente para as pessoas, se você assumir o controle, faça-o corretamente, fazendo com que o cara veja o seu líder na sua frente. No acampamento da sede de gestão de subjugação, alguém gritava extremamente bravo, perguntando o que a pessoa estava fazendo. Um cara estava mantendo a mulher de refém. Ele pergunta se eles não ouviram ele dizendo que precisa de comida e antibióticos. O Jun-Woo questionava o que estava acontecendo. Seu companheiro fala que uma pessoa que foi expulsa por doença está pedindo comida e remédio. O líder pergunta se realmente é uma doença infecciosa. O Byo-ring diz que a irmã mais nova do rapaz está doente, por isso eles estão suspeitando. O prota ficou apenas encarando ele sem dizer nada. Deixando todos surpresos, ele começou a ir na direção do homem da sua refém. Assustado, o cara começou a gritar que nem doido, mandando ele parar. No entanto, Jun-Woo permanece sem dizer nada, apenas encarando o maluco. Isso deixava a mulher ainda mais apavorada. O homem pergunta se o prota quer que ele mate a mulher, porém o líder manda ele fazer isso. Tanto o cara quanto a garota ficaram confusos com o que ele acabou de falar. O Jun-Woo diz que com os monstros andando livremente por aí, não seria surpreendente você morrer de uma vez. O cara começou a perguntar sobre o que esse louco estava falando. Com um olhar indiferente, o Jun-Woo questiona se ele não teria coragem de fazer isso. Ele pergunta se o homem não quer salvar a sua irmã e que, se for o caso, ele não deveria se importar quantas pessoas teriam que ser abatidas. O líder afirma que se você quer salvar alguém, você deve estar preparado para sacrificar outras. Assim é o mundo em que eles vivem agora. Nesse momento, ele fala a frase: se você deseja assumir o controle, faça-o de forma certa. Encarando o cara, o Jun-Woo fala que se ele não pode fazer isso, ele deve parar de ter atitudes tão fúteis. O prota ainda dizia: ou ele faz isso ou ele morre junto com a sua irmã. O cara joga a garota para o lado enquanto fica furioso. Ele decide tentar vir pra cima na porrada, mas com uma facilidade absurda, o Jun-Woo esquivava daquele ataque. Rapidamente ele pega o homem pelo braço e jogava ele contra o chão. O cara grita de dor enquanto estava no ar e caía, gerando um grande impacto. Mesmo com muita dor, o homem tenta se levantar de novo. Ele xingava o prota enquanto retomava o seu fôlego. Sem ao menos pensar, o cara atacava o Jun-Woo de novo. O líder da equipe, o Anel de Patelo, dizia que esse é o espírito. Ele soca a faca do seu oponente, deixando ele surpreso. O líder posiciona sua mão como se fosse dar um peteleco. Ele ativa um ataque de ultra compreensão, o fluxo explosivo. Com um simples movimento de seu dedo, o prota jogava o homem para longe. Ele batia suas costas contra um muro de concreto, deixando grandes rachaduras. O cara ficou todo desanimado enquanto olhava pro Jun-Woo. O líder chamava o Byo-ring, que vai até ele prontamente. O prota manda ele formar uma equipe de busca e procurar a irmã daquele homem, e também juntar os remédios que sobraram. O soldado pergunta o que aconteceria se eles realmente estivessem doentes, mas o Jun-Woo fala que se esse fosse o caso, o cara já teria ido ver se no céu tem pão. O líder dizia que se ele entendeu o que foi dito, deve se apressar e ir o mais rápido possível. Ele manda o outro subordinado levar o homem até o alojamento do Jun-Yin
e alimentá-lo assim que acordar. Também pode levar ao treinamento de manhã. O seu subordinado pergunta se isso significa que o cara será um deles. Enquanto se retira, o prota fala que a partir de agora eles são do mesmo time. Esse homem era o atual presidente da academia, que estava surpreso ao ver o seu antigo líder na sua frente de novo. O Okishiki pergunta o que aconteceu com ele. O Junwoo fala que também não sabe, já que acordou assim. Seu ex-companheiro estava claramente confuso com tudo isso. O prota dizia que aparentemente ele ainda não consegue acreditar nas suas palavras. E assim, o então presidente pergunta se essa reação não era normal. Afinal, alguém morto voltar no corpo de uma criança não é algo comum nesse mundo. O Junwoo pergunta se deveria contar de vez, a vez que ele molhou as calças na primeira caçada. No entanto, o maluco dava um soco na cara da criança. O Sr. Park estava indo correndo até a sala do presidente, se lembrando da raiva que o Okishiki xingava ele. Ele se questionava sobre como foi parado em toda essa situação. Um estudante com admissão especial são pessoas com circunstâncias difíceis. Um aluno procurar pelo presidente daquela forma acabou confundindo ele. Na frente da porta, o Park entende que não adianta lamentar. A sua única escolha é implorar por perdão agora. Ele começou a abrir a porta de fininho enquanto chamava pelo presidente. No entanto, ele escutou uma coisa diferente. O garoto estava fazendo o presidente Okishiki executar diversas flexões. O senhor ficou completamente sem reação, fechando a porta lentamente enquanto a criança mandava o presidente manter o foco. Ele fechou a porta sem tirar seus olhos daquela situação esquisita, finalmente conseguindo fechar ela por completo. Lá dentro, o Junwoo estava claramente bravo enquanto colocava gelo no rosto dele. O seu ex-companheiro, por outro lado, estava extremamente nervoso. O Junwoo fala que ainda está dolorido, e o seu subordinado pedia desculpas, dizendo que aquela era uma lembrança muito vergonhosa para ele. Uma xícara de café estava em cima da mesa e o garoto comenta que o mundo mudou muito. O Okishiki nota que deve ter sido assustador, afinal é como se em um instante tudo estivesse mudado. O Junwoo fala que foi isso mesmo, dizendo que o que mais mudou foi a subjugação. Ele conta de quando viu os soldados atraírem um monstro para o meio da cidade para derrotá-lo. O presidente pergunta se isso foi perto do hospital. O cara fala que sabe o que o seu líder está pensando, dizendo que ele deve estar tentando entender como as coisas acabaram assim. O homem explica que após o seu líder derrotar o gigante Ana, o mundo realmente se tornou pacífico. Também explica que os monstros realmente perigosos se tornaram raros. Eles consideram as subjugações públicas até aceitáveis. Bem irritado, o garoto fala que há um limite para as pessoas serem imprudentes, mas o presidente fala que há um outro motivo. Ele explica que é difícil sustentar este campo sem patrocínio, e que pelas associações estarem interligadas é muito difícil e complexas operações. Como o interesse da maioria está em jogo, os caçadores estão se tornando quase como celebridades, e assim esse campo começou a se desenvolver. Muito bravo, Junwoo fala que não é tarde para eles mudarem tudo isso. O líder dizia que ele é o presidente da academia e por isso ele deve reeducar as crianças a partir de agora. O Okishiki fala que já explicou. O seu subordinado voltou a dizer que não consegue mudar políticas educacionais sozinho. O Junwoo pergunta se ele é um líder marionete, e aí ele questionava sobre onde estão os outros membros, dizendo que eles devem juntar forças, mas o Okishiki dizia que são eles quem controlam tudo. O presidente alega odiar falar nisso, mas ele tem certeza de que a maioria dos membros não vão aceitar o fato dele ter retornado. Esfregando a sua cabeça, o prota fala que isso é muito bagunçado. O seu subordinado tentou acalmar ele, dizendo que o mundo agora está pacífico. Entretanto, o prota fala que o Gigantima será revivido. Quando ele ouviu isso, o cara ficou congelado de medo depois de saber dessa informação. Desesperado, ele pergunta para o seu líder se aquele monstro realmente vai ser revivido. Bem assustado, ele continuou questionando se é aquele mesmo Gigantiana que eles derrotaram. O Junwoo fala que também não queria acreditar, mas infelizmente é verdade. Ele conta que estava aceitando sua morte quando conheceu aquele cara. Ele disse que eles retornariam em 42 anos e que o Gigantiana reviveria. Assustado, o presidente pergunta se talvez ele não entendeu errado, também questionando se ele acreditava nisso. Mas revoltado, Junwoo fala que alguém como ele retornar dessa forma depois de 42 anos morto já é prova suficiente que aquilo era verdade. Ele começa a se retirar, dizendo que foi ali tentando achar uma solução. O Okishiki pergunta o que ele planeja fazer, mas o garoto diz que já sabe. Com um olhar assustador, ele falava que como antes ele vai cuidar de tudo ele mesmo. O presidente dizia que não importa o quão bom ele seja, com o corpo atual ele não vai conseguir, mas o prota fala que vai matar aquele cara novamente. O Junwoo tem uma ideia nessa hora e pedia pro Okishiki a sua antiga arma, já que sem ela seria mais difícil. O presidente fala que a sua espada está na sede da Associação de Gerenciamento da Dimensão Sobrenatural e que ele não vai poder pegar ela assim. Ele explica
explicava que a pessoa responsável é o diretor executivo Seo Ok-do. O prota perguntava se ele não era o membro mais novo do seu time. Com um sorriso, o líder assegura que isso é perfeito, afinal o cara era extremamente leal a ele. Mas mesmo assim, o presidente alerta que mesmo que ele tenha sido aquela pessoa, atualmente ele é uma das menos que ficará feliz com o retorno dele. O Jun-ho já estava irritado por nada tá dando certo, mas o seu subordinado fala que a neta do Seo Ok-do frequenta essa escola, também lhe contando que, segundo as informações, ele jamais diz não pra ela. O Jun-ho ficava confuso com essa informação. Ele entende que talvez a melhor saída seja se aproximar da neta dele. No entanto, o presidente falou que tem um porém. O prota perguntava o nome dessa garota. O Okishika fala que ele já sabe quem é, afinal ele estava na subjugação do hospital. Se lembrando da Yeon Chae, ele vê que não vai ser nada fácil. Espantado, ele perguntava se o seu antigo companheiro realmente é o avô daquela menina. O presidente confirmava isso e fala que estava tudo acabado nesse caso, já que após ver a subjugação horrível, ele a repreendeu de forma muito agressiva. Ficando preocupado, o Okishika pergunta se ele machucou alguém, mas o Jun-ho assegura que apenas falou algumas coisas com um pouco de raiva e foi embora. De repente, ele começou a pensar em alguma coisa. Ele grita dizendo que não tem ideia do que fazer. Nessa hora, o seu líder começou a chamar ele com uma mão. Olhando para a mão do menino, o Okishika não entende muito bem o que ele quer dizer com isso. O presidente pergunta se o Jun-ho precisa de algo, mas ele manda ele lhe trazer o formulário de inscrição. Ele fica assustado, questionando se o garoto realmente vai fazer isso, mas ele mandava ele só adiantar isso logo. O prota dizia que, assim como seu subordinado havia dito, ele precisa se aproximar da neta do Seo Ok-do para ter a sua arma de volta. Ainda assustado, o presidente pergunta se ele realmente quer se matricular nessa idade. O Jun-ho não entende muito bem do que ele falou, mas o Okishika dizia que o prota é muito velho e por isso ele não vai conseguir se enturmar com as crianças, atestando que ele pode até sofrer bullying ou ele mesmo vai fazer isso. Bem bravo, o velhote começou a dizer que não vai fazer amizades e assim que conseguir a sua arma de volta, ele vai desistir da academia. O presidente fala que o seu líder é realmente implacável. Com um sorriso, ele dizia que esse foi o motivo dele ter morrido antes. O Okishika entrega o formulário de inscrição para o seu líder e ele voltava a pedir para que o garoto não seja tão duro com as crianças. E ele lá perguntando se parece tanto assim com um marginal. O cara voltou a pedir para ele tolerar algumas coisas, mesmo que sejam irritantes, deixando o Jun-ho extremamente irritado. Ele voltou a implorar para que o seu líder não trate as crianças como tratava o seu esquadrão. No dia seguinte, ele já estava na Academia dos Caçadores. Ele foi designado para a classe 1º E. Mesmo estando decidido, o prota assume que tá bem nervoso. Bom, mas de qualquer forma ele vai ter que manter um perfil discreto até encontrar uma forma de se aproximar da garota. De repente, alguém pergunta o que ele está fazendo aqui. Uma menina fala que se ele não vai entrar, deve ao menos sair da frente da porta. Meio sem jeito, ele fala que estava prestes a entrar. A garota se aproxima dele encarando e perguntava se ele é o cachorro de ontem. Confuso, o garoto questiona que história é essa de cachorro. Ela fala que ouviu dizer de um aluno especial que seria transferido, mas que não esperava que fosse o cachorro de ontem. A garota continua dizendo que não é da conta dela e o Jun-ho fala que não é isso que ele estava perguntando, questionando de novo quem que é esse cachorro. Ele ficava confuso sem entender o que foi isso, enquanto dentro da sala o menino fala que as crianças de hoje em dia são diferentes. Ele observa o interior da sala notando uma coisa: todas as crianças estavam encarando ele com a boca aberta. Eles se perguntavam se esse não era o cão de ontem. Outros falavam que essa era a criança de ontem, incrédulos dele estar aqui. Incomodado, ele começa a se perguntar o que estava acontecendo, já que esse é o seu primeiro dia e mesmo assim todos estão olhando para ele. Ele decidiu apenas ignorar, assumindo que na sua imaginação a academia de caçadores seria completamente diferente. O Jun-ho pergunta onde pode se sentar enquanto olha para algo. Em uma mesa estava um buquê de flores. Ele ficou desacreditado, falando que o presidente passou dos limites. Se sentando, o garoto diz que isso é um desperdício de dinheiro e recursos, afinal ele não vai conseguir nem ao menos comer. Nessa hora alguém gritava muito alto. Um moleque estava gritando, xingando o professor, dizendo que não é um inconveniente aqui. Entrando na sala, o cara dizia que acordar de manhã para ir na escola é muito irritante. Todos os alunos ficaram quietos sem dizer nada. Observando aquele pirralho, o prota fala que ele é apenas mais um daqueles que se acham soberano da classe. De repente, o moleque olhava pro Jun-ho. Ele abre um grande sorriso planejando alguma coisa. O catarrento se aproxima dizendo que tem algo novo aqui. Chegando bem perto do prota, ele pergunta se esse não era o cachorro de ontem. O moleque falava que esse era o garoto que mexeu com a Yeon Chae durante a caçada pública e que aparentemente ele também é o transferido especial. Um pouco nervoso, Jun-ho questiona como ele sabe daquilo, mas rindo, o moleque fala que o vídeo dele foi postado em todas as redes sociais.
sociais. O nosso velhote ficava confuso sem entender que diabo é rede social. Dando um tapa na cabeça dele, o pirralho fala que mesmo assim ele conseguiu. Sorrindo, ele dizia que o Junho arranjou uma briga com a Yun Chae e ainda estão na mesma classe, chamando ele de louco. Nessa hora, surpreendendo, o cara estendia sua mão dizendo que foi um prazer conhecê-lo. O moleque pergunta se o prota conhecia ele, dizendo se chamar Jehu Seok. Mesmo bravo, o líder se lembra do Eutishiki dizendo para ele tolerar qualquer atitude irritante dos seus colegas. O Junho aperta a mão do menino se apresentando e o moleque começou a rir, perguntando se os pais dele acreditam que lhe dando o nome do grande herói ele vai se tornar um grande caçador. Ele ri por fora enquanto queimava internamente, ficando louco para quebrar esse pirralho na porrada logo. O Jeon Seok perguntava para ele como é a garota de perto. O moleque começou a dizer que o corpo dela não é nada mal, fora que o seu rosto também é até que bonitinho. Rindo, ele falava que a propósito ele não deve saber da onde o avô dela é diretor, mas que talvez esse seja o motivo dela ter uma personalidade tão rude. O maluco começou a bostejar, falando que se não fosse por isso ela seria exatamente o seu tipo. No entanto, alguém chama a atenção de ambos, mandando eles não exagerarem tanto. O pirralho questiona o que a garota queria, enquanto o prota nota que é a mesma garota de antes. Ela manda o Jeon Seok se olhar no espelho antes de julgar a aparência de alguém. Bravo, ele perguntava se a menina perdeu a cabeça, dizendo que deixou passar algumas vezes, no entanto ela tá passando dos limites. A garota fala que não há nada que os distinguem um do outro, afinal todos estão na mesma classe. O maluco começou a gritar dizendo que era originalmente da classe B. A menina voltava a dizer que ele chegou na classe E por incompetência, deixando o moleque ainda mais irritado. Ela fala que se não fosse pelas conexões do pai dele, ele já teria sido expulso há muito tempo. O menino grita dizendo que ela passou dos limites enquanto se preparava para dar um tapa na garota. Ela apenas fechava os seus olhos sem saber o que fazer, mas de repente o pirralho fica assustado com uma coisa. Ele tinha sido jogado para longe. Todos estavam surpresos com o que aconteceu sem saber o que fazer. O prota havia dado um chute nele que mesmo no chão perguntava se o Junho tinha enlouquecido, mas ele apenas encarava com um olhar indiferente. O Jeon Seok chamava pelo prota. Ele pergunta se o garoto acabou de chutar ele. Encarando ele, o Junho questiona se ele quer que ele faça isso de novo. Enquanto se levanta, o pirralho questiona se ele tá com problemas para entender as coisas no seu primeiro dia. Ficando bem bravo, ele dizia que pelo visto vai ser necessário espancar ele para que ele coloque a cabeça no lugar. O prota começou a rir muito disso. Ele chamava o moleque de pequeno marginal e pergunta se ele já esteve perto da morte para dizer uma coisa dessas. Se preparando para dar um soco nele, o Jeon Seok falou que não entende sobre o que esse aluno transferido está falando. Desviando do ataque do seu oponente, o Junho nota que esse golpe foi horroroso, para não dizer outra coisa. Com esse soco, ele deixou o seu lado direito completamente exposto. De repente, a professora entra na sala e pergunta o que eles estão fazendo. Ainda bravo, o pequeno marginalzinho ficava lamentando o fato da professora ter aparecido logo agora. Enquanto se retira, o Jeon Seok fala que vai ver o prota mais tarde. O pirralho dizia que vai deixar a vida escolar do Junho ainda mais divertida daqui pra frente. O presidente estava na sua sala bem estressado e pensando em uma coisa. O Eutishiki pergunta como seu líder pode agir assim no seu primeiro dia. Indignado, ele fala que está se segurando muito. O presidente atestava que no momento ele conseguiu lidar com um comitê de violência escolar, mas no momento ele não sabe como aquela pessoa vai lidar com isso. O cara fala que o pai daquele garoto é o ministro do departamento de subjugação da Coreia. Também é explicado que ele é o filho mais novo e mesmo com todo o caos que ele causa, não parece nenhuma notícia graças ao poder do seu pai. O Junho finalmente entende o motivo daquele moleque ser da forma que é. O presidente voltou a dizer que ele se envolveu com alguém problemático. O Eutishiki fala que não poderá ajudar novamente caso ele se envolva com o Jeon Seok de novo. Ele saía do escritório enquanto respirava fundo. Do nada a garota estava esperando ele ali, perguntando o porquê dele ter feito aquilo. Ela questiona se ele não sabe que tipo de pessoa o Jeon Seok é. O prota dizia que nunca gostou de pessoas como ele. Curioso, ele perguntava do porquê ela está arranjando briga com aquele moleque. Afinal, ele nem estava falando dela, e sim da Yun Chae. Mas nessa hora ele ficava surpreso com uma coisa. Reparando um pouco mais nela, o menino percebe que a garota é extremamente parecida com aquela tal caçadora. Além disso, seu nome é Go A-yoon. Surpreso, ele pergunta se a garota é a irmã da Yun Chae. A menina apenas confirma isso. Ele fica animado percebendo que pode se aproximar dela, mas acabando as suas esperanças, ela diz que não é uma irmã direta. A Yun explica que elas são filhas de mães diferentes, por isso nem ao menos ela pode entrar no registro da família, sendo basicamente estranhas. Tentando ignorar tudo isso, ele pergunta se a menina tem alguma conexão com a avó dela. Com um olhar irritado, a garota fala que tem um ótimo relacionamento com ele
ele, afinal foi aquele velho que tirou ela do registro. Nesse momento ele ficou sem reação, percebendo que fez caquinha. Ela questionava se ele ajudou no passado, pensando que poderia arrumar uma grande conexão. A menina fala que não o culpa, dizendo que um aluno com admissão especial é praticamente uma presa, precisando se apoiar em alguém. Ayun confessa que imaginou que talvez ele fosse ser diferente, mas no final das contas é como todos e apenas está preocupado com status. Ele fala que pelo visto ela também não é diferente, afinal fez todas essas suposições apenas por ele ser um aluno de admissão especial. O prota começou a ir embora dizendo que toda essa conversa sobre status, famílias e admissões foi muito ridículo. Brava, ela falava que logo ele verá como é a vida de um estudante com admissão especial. Ele pergunta se é verdade, mas a garota continua observando o prota ir embora. Sem entender muito bem, ela apenas fica quieta. Depois de um tempo, enquanto os pássaros cantavam, o Joon assume que achou que seria fácil. No entanto, ele vai ter que achar outra forma de se aproximar da Ayun Chae. De repente, alguém se aproxima dele pelas costas. O gordão pergunta se ele é o aluno de transferência especial da classe E. Sem querer muita conversa, ele questiona por que o cara quer saber, mas dois pirralhos apareciam. Do outro lado do corredor, os outros mini marginais se reuniam. Como esperado, o prota estava cercado. O gordão mandava ele seguir ele, a não ser que queira ser espancado e humilhado aqui. O Junho começou a ficar irritado de novo, coçando a sua cabeça de raiva. Eles vão para um depósito da academia. Entrando nele, estava tudo escuro. Ele para sem saber aonde isso vai dar, mas o prota entendia que crianças como essas existem em qualquer período. De repente, alguém fala de dentro do breu perguntando o que o falso Junho está fazendo aqui. O Jun Seo-que fala que antes deles começarem a criar memórias inesquecíveis da escola, ele precisa perguntar uma coisa. O projeto de Marginal questionava se um aluno como o Jiwoo realmente poderia querer arrumar briga com uma pessoa tão importante como ele. Já sem paciência, o prota pergunta o porquê todos falam sobre esse negócio de aluno com admissão especial em todo lugar que ele vai. Com deboche, o pirralho falava que isso é muito importante. Enfurecido, ele fala que alguém que entrou na academia graças ao suporte aos desfavorecidos não está de pé de igualdade. O Joseo-que diz que não fará nada já que está com restrições. No entanto, seus companheiros farão e ele deve se sentir sortudo por isso. Um dos pirralhos tentou acertar ele pelas costas com um chute. Entretanto, isso era muito fácil para o Junho, que apenas desvia. O cara cai no chão enquanto o Broda ironiza com a cara dele. O líder dos marginais mirins falava que ele é muito bom em desviar. Eles começaram a xingar o Junho, dizendo que ele é apenas um aluno com admissão especial. Novamente, outro deles tentou atacar. Enquanto desviava do ataque do outro aluno, ele reparava que hoje em dia nem ao menos ensinam habilidades básicas. O gordão vem correndo na sua direção enquanto xinga ele, chamando ele de rato. O Junho acerta uma joelhada no rosto do garoto. Ele apenas desmoronava no chão sem reação. O rosto do moleque estava todo amassado enquanto saía sangue do seu nariz. Depois de derrubar o maior deles, todos os pirralhos ficaram assustados com a situação. Os moleques já estavam apavorados, mas com muita tranquilidade o prota pergunta se eles estavam com algum problema e se não diziam que iriam acabar com ele. O Junho questionava se o Joseo-que não tinha dito que eles criariam memórias inesquecíveis na academia, e por isso, com um olhar assustador, o Junho fala que se eles querem causar um incêndio, devem estar prontos para fazer isso da melhor forma. A Ayun estava andando normalmente por um dos corredores da academia. Ela começa a xingar alguém enquanto apertava o seu passo. Ela se lembrava das palavras do Junho. Ela ficava ainda mais irritada pelo fato dele ter dito aquilo sem saber de nada. Uma garota avisa a todos que o aluno de admissão especial foi chamado pelo Joseo-que é a sua gangue. Alguns dos estudantes começaram a conversar dizendo que já era tarde e que esse vai ser o novo recorde de desistência. Eles começaram a questionar se alguém avisou os professores, porém a maioria diz que não quer se envolver nessa confusão. Ela vira o seu rosto dizendo que alguém como aquele garoto sempre recebe algo assim por agir de forma tão presunçosa. Novamente ela se recorda das palavras dele dizendo que a garota era igual a todos, fazendo suposições sem nem conhecer ele. Ela parava no corredor e de repente a Ayun começou a correr desesperada pela academia. Voltando no Junho, ele estava de frente aos outros três que sobraram. O Joseo-que xingava seus subordinados, mandando eles continuarem e esmagarem esse cara, mas eles estavam com um certo medo e receio de ir contra ele. Desanimado, o Junho pergunta o porquê de todo esse drama por apenas um sangramento no nariz. Ele fala que as capacidades físicas e mentais são exatamente no nível de uma criança pequena, mas o projeto de Marginal ficava bem irritado com isso. O moleque manda um dos seus companheiros usar a sua habilidade. Eles começaram a dizer que se forem pegos vão ser expulsos, mas o Joseo-que fala que eles precisam apenas ter certeza de que não sejam vistos. Ambos ficaram apreensivos enquanto começaram a utilizar suas habilidades. Ele notava que todos estão usando braceletes parecidos com o da
Eun-chae e se perguntava se é assim que eles fazem para não andarem armados. Todos os moleques olharam pro Prota esperando a sua reação, mas de repente alguém caía no meio deles. O Jung-seok fala que são todos perdedores, enquanto utilizava o seu bracelete para acessar o sistema. Os seus amigos tentavam avisar que caso ele seja pego de novo vai ter consequências. No entanto, ele mandava todos calarem a boca. Ele utiliza o sistema de Rank D tendo acesso às suas habilidades. O Junho apenas observa o garoto sem entender o que estava acontecendo muito bem. O pirralho pegava um tridente negro. Ele começou a dizer que vai fazer o garoto implorar por misericórdia, mas o Junho perguntava se esse projeto de marginal sabia utilizar uma habilidade. Rindo, o maluco começou a chamar o Junho de cego, dizendo que ele já está utilizando ela. Enquanto pega uma vassoura no chão, o Prota perguntava se ele realmente acha que invocar a arma é tudo necessário, mostrando que aparentemente eles realmente sabem muito pouco sobre esse ponto. O nosso brabo apontava o cabo de vassoura contra o moleque. Bem furioso, o ex-líder questiona como o garoto ousa utilizar uma habilidade contra uma pessoa fora da masmorra. No escritório da faculdade, os professores estavam conversando sobre o fato do aluno com admissão especial ter causado problema no seu primeiro dia. O professor assume que ele realmente é muito corajoso por ter decidido brigar contra o Jung-seok da classe B. Ele pergunta à professora se isso significa que ele não tem nenhum talento para ser um caçador. Ela nega, dizendo que o caso é diferente. O cara ficou confuso, questionando o que ela quer dizer com isso. Ela explica que o aluno Junho foi excluído da avaliação do teste de aptidão. O professor fala que isso é dado para aqueles que a classificação de combate é tão excepcional que nem ao menos pode ser medida. Até agora, o único aluno a receber os status de excluído da avaliação era Eun-chae, mas aparentemente esse aluno está no mesmo nível que ela. Eles começaram a se perguntar do porquê ele não foi para a classe A, mas a professora falou que isso foi uma ordem do presidente. Ambos não entenderam o motivo pelo qual ele não quer se destacar, afinal esse é o objetivo de todos. Nessa hora alguém chamava pelos professores. Era a Ayun, que estava claramente cansada e ofegante. Ela começou a explicar a situação, e aí voltamos lá pro depósito. O Junho estava parando os ataques do garoto com apenas um cabo de vassoura que ele pegou no chão. O maluco já estava irritado e ele continuava golpeando, mas o Junho conseguia defender de todos os ataques bem fácil. Na sua cabeça, o pirralho se questionava sobre o que estava acontecendo, afinal apenas ativar a habilidade já deveria ser o suficiente. Vendo o Prota defender os seus ataques com apenas um cabo de vassoura, ele estava estressado demais. O Jung-seok voltou a xingar perguntando o que está acontecendo. Ele novamente parava o ataque do seu oponente facilmente. O moleque continua golpeando e ele fala que a habilidade de combate dele não é feita para usar de forma tão desleixada. Se distanciando, o projeto de marginal voltou a perguntar o que um aluno como ele pode saber sobre suas habilidades. Enquanto desvia e defende os ataques, o Junho avisa que a habilidade dessa arma veio de um monstro que controla as sombras. E num tom de deboche, ele pergunta que habilidade o moleque acha que ele está usando com um mata-mosca. Essa foi uma habilidade dada pelo pai dele no ensino fundamental e graças a ela o pirralho conseguiu se juntar à classe B. Depois da sua graduação era praticamente garantida sua vaga como um caçador da filiação. Ele poderia até mesmo ser um grande agente de campo. O Jung-seok fica cada vez mais enfurecido, mas cansado, o Junho desarma seu oponente. O sistema alerta que a arma foi separada do usuário, pedindo para que ele recupere imediatamente. Na sua frente, o Junho estava com um tridente nas suas mãos. Ele mandava o pirralho olhar com atenção. Enquanto lançava um olhar assustador, ele fala que é assim que se usa uma arma. Um grande brilho atravessava as janelas, e em um piscar de olhos toda a luz do local desapareceu. Todos ficaram apavorados, percebendo que é como se estivesse ficado de noite de repente. Eles ficam aliviados, já que a escuridão estava passando. Um deles mandava o seu amigo olhar embaixo dos pés. Todos ficam assustados ao verem as suas próprias sombras. Eles percebem que é como se elas estivessem se deslocando dos seus corpos. Olhando na sua mão, o gordão percebia que não há mais nenhum resquício de sombra, nem ao mesmo dos próprios objetos que estavam aqui dentro. Olhando para o Junho, todos percebiam que elas estão tomadas no seu corpo. O Jung-seok ficava horrorizado sem entender o que estava acontecendo, mas ao ver isso, ele não compreendia o que estava na sua frente. Vendo a figura demoníaca do Junho, o cara pergunta se essa realmente era sua arma, a mesma que ele usava. Com medo, o moleque começou a ficar ofegante. Com todo esse pavor, ele molhava suas calças e o Junho colocava o tridente no pescoço do pirralho enquanto ele implorava pela sua vida. Mas ele ignora e levanta a arma, se preparando para desferir o ataque final. O tridente brilha enquanto vai na sua direção. O projeto de marginal começou a chorar desesperado e o sistema avisa que 1 minuto se passou e a arma será selada à força, fazendo com que ela desapareça da mão dele. Vendo o Jung-seok caído no chão e espumando, o Junho afirma que isso deve ser o suficiente.
aqui. Ele começou a chutar a perna do menino tentando acordar ele, e ainda teve a cara de pau de falar que não fez nada e mandava o pirralho se levantar. Ainda assustado, ele faz assim como foi mandado. O Junho voltava a chamar ele encarava assustadoramente e mandava ele responder logo. O garoto falava que as habilidades e armas são muito perigosas ao serem usadas fora das masmorras, ainda mais contra outros humanos. O Junho mandava o pirralho responder logo, fazendo com que ele concordasse. O ex-líder voltou a dizer que se ver novamente usando habilidades assim, ele vai ter certeza de quebrar as pernas dele. Voltando a sua atenção ao resto da gangue, ele mandava todos pararem aqui e manda o gordão lhe acertar no rosto. O prota mandava ele bater o mais forte que puder, afinal eles não querem que outras pessoas saibam que fracassaram. O Junho fala que não quer chamar atenção e por isso eles devem terminar tudo o mais rápido possível. Ainda com medo, o gordão perguntava se realmente deve bater, mas o Junho fala que ele deve ir com vontade, senão ele não vai conseguir. O pirralho usa toda a sua força para socar ele e os professores entram num galpão bem no momento em que o moleque acertava um soco. A professora se aproxima, assustada pelo fato de ter sangue por todo lado. Ela começa a dar uma bronca nos alunos, dizendo que ele acabou de ser transferido, mas o gordão fala que o sangue no chão era dele. O outro professor mandava todos os alunos seguirem ele até a coordenação. Enquanto isso, a professora pede para Ayun levar o prota até a enfermaria. Enquanto passa por ela, o Junho fala que esse corpo é mais fraco do que ele imaginou. O menino pergunta o que a garota estava fazendo, dizendo que precisa parar o sangramento e pedia para ela guiar ele até a enfermaria. A menina não fala nada e apenas olha para ele confusa. Ele manda Ayun esquecer, falando que vai cuidar disso por conta própria. No entanto, ela pergunta quem realmente ele é. O Junho fala que é apenas um aluno de admissão especial que recebeu o que mereceu por agir fora da linha, mas ela fala que tinha visto tudo. Ayun se lembra de quando os professores pediram para ela olhar para trás da academia. A garota escuta alguns murmuras dentro do depósito. Se esgueirando pela janela, ela vê o Junho dando uma bronca no Juseoki. A menina fica espantada depois de finalmente encontrar eles. Ela pergunta o motivo pelo qual ele não está na classe A, mas irritado, o Junho fala que isso não é da conta dela. Ele diz que quer manter discreto na academia e sair dela como se nunca tivesse entrado, recomendando que ela esquecesse tudo que viu hoje. Ayun fala que ele estava certo, pedia desculpas e falou que vai guiar ele até a enfermaria, mas ela insiste em dizer que era igual a ele. Ela assume que inicialmente via o garoto como uma pessoa inferior apenas por ele ser um aluno de admissão especial, então ela pedia desculpas por ter dito aquelas coisas sobre ele. O prota aceita e volta a pedir para que ela manda ele lá na enfermaria, né? Mas ela pedia ajuda para ele, dizendo que é extremamente necessário que ela se torne um membro do conselho estudantil. A garota explica que para você entrar no conselho é necessário ter um fiador, ainda mais para alguém sem conquistas como ela. Ele entende e pergunta se as pessoas vão atrás do fiador para tirar a concorrência. A garota confirma, dizendo que é por isso que ela não consegue um. Ele entende e pergunta se as pessoas vão atrás do fiador para tirar a concorrência. A garota confirma, dizendo que é por isso que ela não consegue um. Então ela estava pedindo para ele ser o seu fiador por esse motivo. No entanto, Junho logo rejeita, dizendo que está muito ocupado com seus próprios planos. Ayun fala que vai dar tudo o que ele pedir, mas o menino afirma que não é algo que ela possa fazer, dizendo que vai para a enfermaria. A garota pergunta se ele não quer que ela lhe explique sobre o funcionamento da academia, dinheiro ou apresentá-lo a Ayun Chae. O Junho questionava se ela realmente poderia fazer isso, mesmo tendo sido expulsa. Meio sem jeito, a garota fala que não foi bem assim. Ela ficou claramente incomodada com a situação. Ayun fala que a sua irmã é membro do conselho estudantil, ou melhor, se ela conseguir se tornar uma, elas se aproximam naturalmente. Ele novamente fica sem esperanças, dizendo que irá resolver isso por conta própria. De repente, ele fica muito mal. A garota corria até ele, enquanto o menino simplesmente desmoronava no chão. Em outro local, estava ocorrendo a reunião de emergência dos professores. Eles estavam discutindo sobre o fato do Juseoki já ter utilizado as suas habilidades mais de uma vez. Um dos professores que viu a situação dizia que não podem continuar dando leves punições para ele. Um senhor pergunta ao presidente qual seria a opinião dele sobre essa situação. Ele chama pela professora Yubin. O Okishiki pergunta se o Juseoki junto com seus amigos realmente agrediram o Junho. Ela confirma, dizendo que viu isso pessoalmente. Ele volta a perguntar se o prota apanhou e a professora meio
irritante, fala de novo. O cara começou a rir agradecendo o depoimento dela. Se recompondo, o presidente fala que pelo fato de algo assim ter acontecido mais de uma vez, eles não podem mostrar impunidade, portanto, Ju Seok deverá ser expulso. Porém, alguém levanta a mão pedindo permissão para falar. Ele pergunta se poderia dizer algo. O professor afirma que expulsar um aluno por isso seria uma punição muito severa. Wook-shik pergunta por que ele achar isso. Junin afirma que isso era comum na época deles, alegando que o garoto apenas estava animado. A professora Yubin voltou a dizer que um erro desses pode acabar em um acidente grave. O cara fala que o Ju Seok é o futuro da academia e que não seria certo como professor reduzir esse potencial por causa de um único erro. Ele faz uma média dizendo que o garoto realmente errou em usar habilidades nas dependências da escola. Com isso, ele sugere que eles deem uma suspensão de uma semana para ele refletir. O presidente dizia que vai pensar sobre isso e vai decidir mais tarde em informar a todos. Ele se levanta dizendo que irá encerrar a reunião por hoje. Todos começam a se retirar, mas ainda dentro da sala o Junin começa a sorrir enquanto pegava seu celular. Ele faz uma ligação e do outro lado da linha estava o ministro esperando a conclusão da reunião. Ele avisa que a reunião foi encerrada e que aparentemente tudo vai ser resolvido com uma suspensão. Também avisando que a avaliação do fim do mês está próxima, dizendo que ele vai conseguir lidar com ele adequadamente. Nessa hora, o Junho estava entediado e percebe que em 3 dias nem ao menos ele conseguiu ver a Yoon Chae. Ele fala que na sua classe só tem perdedores sem talentos, e por esse motivo a academia não ensina nada sobre caça. Na sua cabeça ele pensa que não vale a pena se destacar. No entanto, alguém batia na sua cabeça. Aqueles pirralhos apareceram de novo e eles perguntavam se eles não haviam mandado ele esquentar as suas comidas durante o intervalo. Eles perguntam se o garoto quer matar ele de fome, enquanto o outro dizia que ele deveria ensinar a ele um pouco de bom senso. O prota estava furioso, se perguntando como virou garoto de recado deles. O gordão fala que ele não tem jeito e manda o garoto seguir. Os 3 começaram a se retirar da sala e depois de um tempo, o Junho estava seguindo os pirralhos enquanto eles andavam pelos corredores, deixando todos em choque. O garoto chamava por eles. O Junho fala que aquilo doeu, fazendo com que eles se curvem pedindo desculpas. Ele pergunta se os moleques não estão deixando as suas emoções levarem a melhor. Todos negavam desesperadamente, assegurando que estão apenas atuando. Atuação. O Junho pergunta se ele olhou o que ele pediu. O moleque fala que é impossível um calouro se aproximar de alguém do conselho. De uma forma aterrorizante, ele pergunta se isso quer dizer que eles não descobriram nada. O gordinho fala que aparentemente a Yoon Chae raramente vai à escola. O Junho pergunta se isso era tudo, mas o moleque volta a dizer que tem mais uma coisa. Ela tem apenas um amigo em toda a escola, o outro membro do conselho, o Jong-gun. O Junho percebe que essa é a única informação útil, perguntando a eles aonde esse menino tá agora. Um pouco nervoso, o moleque explica que o Jong-woo também não vai muito pra escola. Cansado de tudo isso, ele fala que não deveria ter confiado nesses pirralhos enquanto mandava todos saírem. Ele continua coçando a sua cabeça no corredor tentando encontrar alguma resposta. A Yoon aparece atrás dele dizendo que havia avisado que isso não daria certo. Ela afirmava que por serem membros do conselho estudantil, não há como ninguém se aproximar deles tão fácil. O Junho fala que eles não são congressistas, então não tem por que ser tão difícil. Mas a menina volta a dizer que isso é uma grande coisa. Ela fala que os membros do conselho são caçadores de grandes famílias com as melhores habilidades e possuem muito dinheiro. Ela explica que além de estudantes, eles também são caçadores e por isso eles são mandados para missões reais. Ela continua dizendo que pelos seus pais serem influentes, até mesmo os professores tomam cuidado com eles, então o conselho é muito influente. Ela assegurava para ele que eles são completamente diferentes dos alunos regulares. O Junho pergunta qual era a outra opção, e empolgada ela fala que ele só tem que ajudar ela a se tornar um membro, mas mesmo assim ele falava que não vai fazer isso. A Yoon pergunta o porquê dele recusar tanto, mesmo isso não afetando ele, mas ele fala que a garota literalmente falou que vão atrás dele depois disso. Fora que ela mesma disse que somente pessoas de famílias importantes ou com habilidades excepcionais podem entrar, e ela não é nenhuma das duas. A garota pedia para ele ensinar ela, dizendo que ela vai aprender rápido e melhorar as suas habilidades, mas o Junho apenas ia da cara dela. Com um olhar assustador, ele fala que se aprender com ele, ela vai acabar morta no outro dia. Nessa hora, ambos ficaram em silêncio por um momento, e ele falava que não sabe o motivo dela estar focada no conselho. No entanto, ela não deve olhar para algo que está fora do seu alcance. De repente, ela alega que não se importa. Ela fala que se não se tornar um membro do conselho estudantil, ela prefere apenas morrer, voltando a pedir para ele treinar ela. Com um olhar determinado, a garota pedia para ele ensinar qualquer coisa, seja habilidades marciais ou seja lá o que for. O Junho fala que o tempo do intervalo acabou e ele tá indo embora agora. A menina pergunta o que ele decidiu sobre ser seu fiador.
mas ele genuinamente estava contente com a coragem daquela menina. O Junho confessa não ter visto esses olhos há muito tempo, dizendo que ela realmente pode ser interessante. Um pouco mais tarde, na classe 1E, a professora estava parabenizando os alunos pelo ótimo trabalho de hoje. Ela pergunta se todos já estão cientes da avaliação mensal que vai acontecer nessa semana. Yubin fala para eles não relaxarem por ser um teste mensal, afinal a pontuação deles mês passado não foi tão boa, por isso eles devem se esforçar. Ela explica sobre as matérias que caíram, porém o Junin interrompe a sua aula. O cara fala que foi ali para alertar das mudanças que ocorreram em todas as avaliações a partir de agora. Ele pede para todos prestarem atenção, dizendo que a partir de agora os testes do primeiro ano serão realizados em uma masmorra real, como uma forma de exame prático. A maioria dos estudantes ficaram assustados com isso. A professora ficou irritada porque ele passou pedindo para ela baixar a voz na frente dos alunos. Ela fala que é um absurdo seus alunos terem que fazer um exame prático. O professor pergunta se isso quer dizer que eles não conseguem. O Junin afirma que foi considerado expulsar alguém como falta de capacidade, algo discriminatório. Ele começou a perguntar o que eles esperam da academia de caçadores. Afinal, os alunos devem se formar com as qualidades básicas ao menos. Na sua cabeça, o Junho estabelece que essas crianças não foram ensinadas nem como utilizar habilidades, muito menos como caçar. Observando o professor, o Junho entende que com certeza há um objetivo oculto por trás dessa decisão. O Junin fala que aqueles que não estiverem confiança podem desistir do exame e fazerem aulas de recuperação. Isso não vai afetar o seu avanço. Mas ele diz que o aluno com admissão especial não pode desistir, afinal isso causaria sua expulsão. Enquanto se retira, o professor fala que é ele quem vai aplicar a avaliação e que ele pode o procurar caso haja alguma dúvida. O Prota percebe que o professor não pode ter feito isso sozinho, provavelmente alguém com poder suficiente para mudar o sistema. No gabinete do presidente da academia, o Okishiki fala que foi o ministro do gabinete de subjugação da Coreia, o Mig Jing. O Prota diz que pelo visto ele entrou na lista negra do ministro depois do problema com o Choseoki. O seu subordinado pedia desculpas por tudo isso, mas o cara continua dizendo que eles possuem uma longa relação com a escola, fora que ele é muito influente nesse campo. O presidente continua reclamando, mas o Junho manda ele parar, falando que ele não tá ali para ouvir suas reclamações. O homem pergunta o que o garoto vai fazer agora, mas ele diz que fará o exame, afinal até agora ele não conseguiu se encontrar com a Yeon-chae. Ele pergunta pro seu subordinado se o cara tem alguma arma com ele, e dizia que não pode entrar desarmado em uma masmorra, falando que qualquer uma serve, mas o Okishiki fala que não tem nada. Isso deixou seu líder curioso e confuso. O Junho pega ele pelo pulso e pergunta se o cara tá tentando mentir para o seu superior. Olhando para o anel dele, ele questiona o que é aquilo então. O presidente fica assustado vendo isso. Esse era um dos itens do Prota, o anel de Patelo. Pegando o anel nas suas mãos, o presidente fala o seu nome. O Okishiki assume que após a morte do seu líder, ele utilizou o anel habitualmente e até se esqueceu dele, se recordando do dia em que eles se conheceram. O Junho toma o anel da sua mão, mandando ele lhe entregar logo. O presidente fica genuinamente triste enquanto vê o garoto com o anel na sua mão. O seu subordinado pergunta se ele tem certeza, mas o Junho fala que por ser uma masmorra de baixo nível, isso deve ser o suficiente. Antes que o Junho conseguisse sair da sala, o Okishiki chama ele, pedindo para que ele evite ir aqui frequentemente. O garoto mandava ele parar e lhe dar motivos para ficar o visitando tanto se for assim. O Junin estava andando pelos corredores normalmente, mas de repente ele para em frente à sala e batia na porta. Abrindo ela, o cara olha para dentro e vê algo que deixa ele um pouco surpreso. Na sua frente estava Yeon-chae sentada mexendo em um computador. O professor pergunta o que trazia ela à escola pela primeira vez. A menina perguntava o que ele queria, mas o Junin fala que ali não é um lugar proibido para professores e diz que ela está agindo de forma muito arrogante. Mas a garota apenas ignorava e continuava suas tarefas no computador. Irritado, ele suspira tentando manter a calma. Ele fala que essa semana vai ter uma avaliação mensal e que decidiram selecionar um avaliador de campo dentre os membros do conselho. O cara avisa que dessa vez será um exame prático. A menina pergunta se realmente não será algo teórico. O professor fala que ela não precisa saber dos detalhes, perguntando se tem interesse. Ela confirmava que não, dizendo que a sua agenda já tá lotada. Ele pede pra garota perguntar aos outros, mas ela fala que todos estão iguais a ela. O Junin pergunta se ela quer que ele adie o exame prático. Ela fala que essa é uma boa opção. A Yeon-chae falou que se o exame não puder ser realizado sem os membros do conselho, é melhor ignorar. Afinal, não há benefício nenhum pra eles. Ela pergunta se a academia vai pagar como uma subjugação, mas o cara começa a gritar, perguntando se ela se acha tão superior ao resto deles. A chamando de marginal, o professor fala que a apoiou muito no seu primeiro ano, e que só graças a isso ela se tornou um membro do conselho. A menina assegurou
alegou que o professor ajudou ela por conta do seu avô e não por ela, também dizendo que ele deveria ter lidado com isso de forma mais adequada, tratando de forma desrespeitosa um membro do conselho. O cara pergunta de onde ela viu aquilo, no entanto alguém entra na sala. O garoto chama de Sr. Chá e pergunta se já não se passou muito tempo desde a última vez, questionando o motivo da sua visita. Se recompondo, o professor fala que está procurando alguém do conselho estudantil para avaliar os exames. O garoto fala que nesse caso ele pode fazer isso. Sorrindo, ele diz que afinal de contas também faz parte do conselho. Até mesmo o professor assume que esse garoto é muito problemático. O Junin avisa que a papelada está em cima da mesa e que após preenchê-la, o garoto deve levá-la até a sala dos professores. Ayun Chae apenas observa aquela situação. A garota pergunta se ele não tem um cronograma de subjugação. O menino fala que sim, mas diz que vai cancelar. Ela perguntava o porquê dele estar fazendo isso, já que mesmo não gostando daquele professor, ele quer intervir e ajudar. O garoto fala que na realidade é apenas uma maneira de conseguir ficar de olho nele, já que ele não quer que algo como aquele incidente aconteça de novo. O menino troca de assunto dizendo que o garoto que gritou com Ayun Chae se inscreveu como aluno de admissão especial. Se lembrando do que ele disse, ela fica surpresa pelo fato de que na época o menino não era nem um aluno ainda. O garoto fala que pesquisou sobre ele, dizendo que além de humilhar o Juseok em seu primeiro dia, ele estava isento da avaliação. Ele pergunta se a menina não estava curiosa para saber que tipo de pessoa é aquele cara. Depois de alguns dias, eles estavam reunidos ao lado de fora da classe. O Junho percebe que estão faltando alguns alunos da classe C e D, e que apenas a classe A e B parecem ansiosas para demonstrarem as suas habilidades. Em compensação, na sua classe, o único participante é ele. No entanto, Junho escuta alguém perguntando se só serão os dois. Enquanto se alongava, Ayun fala que é bom, já que não terá que esperar a sua vez. O Junho pergunta o que a garota estava fazendo aqui, mas ela diz que é bem óbvio que ela vai participar do teste. Ela falou que não vai ajudar muito, mas que também não quer ser um fardo. Entretanto, Junho fica bravo, dizendo que a masmorra não é brincadeira. Ele manda a garota parar enquanto ainda estava sendo gentil, perguntando se ela não percebeu que isso foi feito para a classe E desistir de uma vez. A garota voltou a dizer que precisa se tornar um membro do conselho, nem que isso custe a sua vida. Ela fala que mesmo se fizer aulas complementares, a sua nota não seria o suficiente caso desistisse desse exame. Nessa hora, o Junin pergunta se todos estão prontos, dizendo que eles não correm muitos riscos, no entanto, eles devem manter a calma e concentração. É explicado que o teste será realizado em uma masmorra de nível marinho ou inferior, e que grupos de 8 pessoas serão formados. Ele fala que após os grupos discutirem, o exame vai se iniciar pela classe A e assim por diante. Entretanto, o membro do conselho estudantil que testemunhará o exame é alguém conhecido por todos. O Jung-hoon se apresenta aos calouros, e o prota percebe que esse nome é familiar. O professor chama pelos alunos da classe E. Ele fala que graças à falta de participantes, os dois serão reunidos aos alunos restantes da classe D. Os garotos da gangue do Joseok o cumprimentam enquanto tentam manter o teatro. Até mesmo a Ayun fala que eles estão piorando a atuação. Outras pessoas reclamam dizendo que foi azar ter feito o grupo com aquele par. Eles começam a dizer que terão que agir como se não houvessem 2 membros. Um dos garotos pede desculpas ao prota, falando que irá falar com eles mais tarde, mas o Junho diz que assim vai ser mais fácil. Ele pergunta quais são as informações fornecidas sobre a masmorra que eles irão. Um dos garotos entregava o tablet pedindo para que ele dê uma olhada. Porém, a forma com que ele entrega faz com que todos fiquem olhando para o grupo. Ele retoma a atuação chamando o prota de marginal e inútil e mandava ele obter as informações para o grupo. Um pouco mais tarde, tanto o professor quanto o Jung-hoon perguntam se todos estão prontos, afirmando que eles entenderam sobre o combate e avançam agora. O Junin fala que o exame termina assim que eles conseguirem derrotar o chefe completamente. Ele olha para os alunos dizendo que isso não é nada de especial. O Junho apenas encarava sem dizer nada, e com isso eles entravam na masmorra e se iniciava o teste. Eles andam pela masmorra enquanto o prota olha algo no seu tablet. Ele percebe que isso é um grande clássico, uma masmorra com um monstro do tipo caverna. De repente, algo chamava sua atenção. Diversos monstros parecidos com ratos vêm na direção deles. Os alunos ficam aterrorizados, pedindo para os seus companheiros se prepararem para o combate. Os garotos começaram a acessar os seus sistemas para utilizar as habilidades. O Junho permanecia parado, querendo medir o quão úteis são os seus companheiros. Um deles utilizava magia de vento, o outro era um atirador de combate e utilizava um estilingue. O gordão usa a habilidade Berserker, sendo da classe de melhoria. Eles começam a atacar os monstros. Sniper, entre aspas, acertava os disparos de projéteis nos inimigos. O gordinho protegia um dos amigos de ser atacado.
E como esperado, Junho estava decepcionado com a extrema desorganização desse grupo, apenas balançando as suas armas pra lá e pra cá. As mesmas pessoas que criticavam ele, A-Yun, estavam usando suas armas sem nem saber como empunhá-las. A única pessoa que estava minimamente interessante de se observar era a garota que estava utilizando sua magia de fogo e a habilidade Chama Azul. Ela conseguia acertar os monstros e derrotá-los facilmente, sendo possível derrubar diversos ao mesmo tempo. Se lembrando que da classe E, eles não aprendem sobre combate, o Junho percebe que a garota estudou por conta própria. Então ele falava que para uma pirralha ela é realmente surpreendente e esforçada, mesmo que ainda esteja no nível de um iniciante. Todos estavam extremamente cansados enquanto se perguntam se isso não teria fim. De repente, um dos monstros ataca um membro pelas costas. O Junho equipa o seu anel de patelo e utilizava o mesmo ataque que usou contra o Wolkshik, mas dessa vez com uma pedra. Sendo assim, ele simplesmente abria um buraco no monstro. O garoto que ia ser atacado fica muito assustado, e o Junho mandava ele usar suas habilidades com mais precisão, senão ele vai ficar exausto muito rápido. Eles começam a criticar o Prota, dizendo que ele está tentando ganhar pontos de forma mais fácil e mandava ele ficar fora disso. O Junho fica muito irritado, no entanto, alguém começa a chamar ele tentando acalmar. Os garotos da sua gangue começaram a perguntar se realmente podem fazer isso, dizendo que é mais difícil do que imaginavam. O Junho começou a coçar a cabeça bravo de novo e notava que ninguém percebeu que quase foram mortos, e mesmo estando no início da masmorra, eles já não possuem mais resistência. A única que ainda conseguia avançar com ele seria a Ha-Yun, mas ele também não pode confiar na garota. Ele confessa que poderia seguir sozinho, entretanto eles estão sendo observados, fora que ele sente algo de errado. O Junho vai até o professor perguntando se a condição da masmorra não era um pouco estranha. Ele falava que os monstros são de baixo nível, porém em muita quantidade. Eles ainda estão na entrada e mesmo assim estão cansados. Ele fala que tem algo estranho dentro dela, dizendo que é melhor eles interromperem essa caçada. O professor fala que o garoto é muito arrogante e que quem deve tomar a decisão é ele. O Junho falava que nesse ritmo um acidente vai acontecer e pedia para o Junin não se arrepender mais tarde dessa escolha. O professor grita perguntando se algum deles deseja desistir do exame por estar exausto. Todos olham uns para os outros mesmo cansados e não falam nada. Até mesmo os outros três que quase morreram permaneceram calados. O Junin falava que nenhum deles quer desistir e caso o Prota deseja por estar exausto, ele deve desistir e não tentar arrastar os seus companheiros. Ele falou que se o garoto interromper o exame mais uma vez para dizer coisas inúteis, ele vai ser desclassificado. Alguém pegava no seu ombro pedindo para ele não se preocupar. Era o Jong-un dizendo que caso uma situação perigosa apareça, ele vai interferir. Ele até dizia que mesmo não aparentando, ele também é um membro do conselho e pedia para o Junho confiar nele dessa vez. Ele apenas observava sem dizer nada. Agora voltando para dentro da masmorra, todos eles estavam animados ao perceber que chegaram na sala do boss. Uma grande porta estava na frente deles, mas todos estavam extremamente cansados e permaneceram quietos na frente do portão. O Junho respira fundo, já esperando algo não muito bom. Na sua cabeça, o cara já estava sem paciência. Ele vai para frente do grupo dizendo que vai abrir e pergunta se alguém tem alguma objeção, mas a Yun fala para eles abrirem juntos. O garoto dizia que essa é uma porta que ele consegue abrir sozinho, mas ela estava ali insistindo. Ela começou a dizer que o Junho provavelmente está rindo por dentro, achando que todos estão com medo. Ele apenas resmungava enquanto vai na direção da porta. Os dois começaram a abrir o portão, mas o nosso ex-líder fica extremamente assustado ao ver uma coisa. À sua frente, um monstro gigante estava claramente derrotado. Era uma ratazana imensa que estava morta. Nesse momento, todos começaram a ficar com muito medo, percebendo que esse era o boss. O professor perguntava para o Jung-un se essa é a masmorra que eles estavam praticando, mas ele falou que aparentemente ela estava ativa. O Junho se aproxima do corpo do monstro e começou a analisar as suas feridas. Nessa hora ele fala que isso é interferência de masmorra. Ele gritava mandando todos recuarem. Os moleques que o seguiram começaram a ficar com muito medo, perguntando o porquê disso do nada. Ele volta a dizer que isso é uma interferência de masmorra e manda todos partirem em retirada. No entanto, na frente deles tem uma grande sombra. O Prota olha diretamente para esse monstro. Uma espécie de raposa gigante estava na sua frente. Todo mundo ficou muito assustado. O Junho explica que uma interferência de masmorra é quando um chefe mais forte derrota outro mais fraco e invade a masmorra. Tanto Junin quanto o membro do conselho ficaram assustados vendo isso. A Yun estava apavorada enquanto o Prota falava que essa é a pior situação que poderia acontecer agora. Isso era um boss de rank verde, o felino de 3 caudas. Ele afirma que isso é desastroso, afinal esse é um chefe de rank verde em uma masmorra de rank roxo. Todos do seu grupo começaram
a correr para fora da sala do boss, mas o felino saltava para tentar parar eles. Ele pousa no chão causando uma grande destruição, impedindo a fuga. O Jong-un pede para todos ficarem atrás dele. Ele se conecta ao sistema e ativa sua habilidade de Rank C. Uma espécie de espinho dourado começou a ser emanado e uma aura amarela estava contornando seu corpo. O garoto é da categoria de melhoria corporal e utiliza a habilidade do Porco Espinho. Ele pede pro Junho ajudar ele, já que ele não vai conseguir alcançar um rank verde sozinho. O Junho ficou surpreso com as falas dele. O membro do conselho pedia desculpas, dizendo que pesquisou por muito tempo. Ele fala que o prota estava isento do julgamento de avaliação e afirma que agora não é o momento para ele esconder as suas habilidades. Com tudo isso, Junho fica genuinamente preocupado com todas essas pessoas sabendo disso. Voltando ao momento do seu teste, o sistema alertou que o nível de poder era imensurável. O menino pergunta pro presidente se não há uma forma de fingir isso, afinal isso parece chamar muita atenção, mas o Oshiki fala que essas são tarefas que ele não pode exercer a sua autoridade dessa forma. O cara assegura que caso o Junho se mantenha quieto, os professores irão apenas ignorá-lo. Ele fala que por ser uma tarefa que ele não pode exercer a sua autoridade, isso também significa que as pessoas acham ele muito importante. O Junho fica irritado, dizendo que não deveria ter sido tão mole naquela época, então ele decide tentar não deixar aquilo óbvio, falando pro seu companheiro que não entende muito bem o que ele quis dizer. Agora, o monstro se prepara para atacar os dois. O Jong-un reparava no movimento do felino. Ele também prepara um golpe, notando uma abertura, mas mexendo seus braços ele lançava diversos espinhos em direção à criatura, acertando vários pontos dele enquanto o monstro se desequilibra por um momento. O membro do conselho salta na direção da besta. Ele gritava enquanto preparava mais um golpe. O cara acerta bem na cabeça do felino e o monstro gritava de dor enquanto seus olhos brilhavam em dourado. Os estudantes ficam surpresos com o nível de força do Jong-un, percebendo que eles são extremamente fracos em comparação. Alguns deles começaram a dizer que o aluno com admissão especial não estava fazendo nada. Outro fala que o senhor está tentando ajudar o aluno de admissão, mas na sua cabeça ele estava tentando entender e descobrir algo sobre o prota. O Jong-un continua atacando o monstro com seus espinhos. O cara estava muito surpreso, reparando que nunca teve uma luta tão fácil como essa. Ele fala que ser capaz de lutar contra um monstro de rank verde com tanta facilidade é como se alguém estivesse dando isso pra ele de bandeja. De repente ele cruza o seu olhar com Junho. Ele notava que provavelmente é ele que tá fazendo isso. O boss aproveita sua distração para tentar atacar. No entanto, Junho acerta uma pedra com seu fluxo explosivo no felino. Com isso, o membro do conselho consegue desviar. Sendo assim, ele finalmente percebe que era por isso que toda vez o monstro tentava atacar e seus ataques eram cancelados. O cara também se lembra que no manual falava sobre uma estratégia igual a essa para desequilibrar o seu inimigo, mas é praticamente impossível. Além de tudo isso, seu colega estava usando uma técnica sem que ninguém perceba, mas ele retornava os seus sentidos, dizendo que no momento ele precisa focar na caçada. Ele acertava um ataque bem na testa do boss, o seu espinho perfura o crânio dele. Eles finalmente haviam derrotado aquele chefe. Todos os alunos ficam admirados com aquele combate. Eles estavam ali comemorando e venerando o membro do conselho, e o professor estava aliviado que o incidente de 2 anos atrás não se repetiu. Na sua cabeça, ele afirma que como o Junho recebeu a isenção de avaliação de forma errada, ele vai usar isso para expulsá-lo. Mas nessa hora, o prota gritava dizendo que o monstro tá vivo. Ele manda todos ficarem para trás, já que é perigoso, mas alguém grita chamando pelo aluno de admissão. Era aquele animal que pula em cima do monstro, dizendo que o prota só quer ganhar alguns pontos falando essas coisas. Ele começava a dizer que o golpe final é dele. No entanto, a fera abriu seus olhos. Ele vai para abater o garoto, que fica paralisado de medo. O Junho xinga ele enquanto vai na sua direção. O Jong-un consegue salvar ele, no entanto acaba perdendo um dos seus braços. Ele cuspia sangue depois de receber esse ataque. O moleque olha aquela cena aterrorizado. Todos ficaram assustados com esse desfecho inesperado. O membro do conselho estava jogado no chão, perdendo muito sangue graças ao ferimento. Então todos estavam correndo para longe do monstro desesperados. A Yun estava paralisada de medo, se perguntando o que deve fazer e como agir. O monstro vai na direção dela e a garota conversa com si mesma, tentando manter a calma. Ela se convencia que o poder de fogo deve ser eficiente contra um felino, mas ela estava com tanto medo que não conseguia se mover. Ela ficava ofegante e dizia que isso é impossível, seu corpo tremia e ela mal conseguia ficar de pé. O chefe vinha abrindo sua boca enquanto vai atacar. No entanto, o Junho utiliza sua habilidade de fluxo explosivo, mas agora ele tinha utilizado a sua habilidade de soco duro, e assim ele jogava o monstro para longe. A garota volta a si depois de ver isso acontecer na sua frente. Observando, ela nota que o Junho estava diferente de antes. A
criatura cai no chão causando um estrondo. Ela chama por ele, mas ele passa reto sem dizer nada. O membro do conselho estava caído no chão enquanto o garoto que ele salvou estava chorando no seu corpo. Ele estava horrorizado com a situação. O Junho, de uma forma assustadora, mandava o moleque parar de chorar e levantar o seu senhor junto com ele. Ele manda o gordo ir ali ajudar eles a pegarem um corpo e mandava o resto ficar imóvel em algum canto. O Junho assume que esse foi o seu erro. Ele hesitou em vez de lidar com tudo isso sozinho, desviando dos ataques do monstro fácil. O prota permanecia muito irritado enquanto ficava parado. As 3 caudas do monstro tinham suas pontas brilhando em roxo enquanto se aproximava dele. Ele facilmente desviou de todos, ativando a habilidade do seu anel. Rapidamente ele acerta um forte golpe de baixo para cima na mandíbula do felino. O monstro sangrava muito enquanto desmoronava no chão. Antes que ele pudesse cair, o Junho preparava um novo golpe. Ele acerta uma sequência esmagadora, fazendo com que o boss não tenha nem chance de se defender. Os alunos que estavam vendo aquilo ficaram espantados com a força dele. Até mesmo os que já sabiam da sua força estavam surpresos com a verdadeira escala do poder. O Junin ficou assustado, se perguntando o que é aquilo. Da pior forma possível, ele entende que o prota não foi isento da avaliação por engano. Com esse nível de poder, ele já era mais forte que a maioria dos veteranos, e até mesmo está usando uma arma sobrenatural antiga. O professor começa a dizer para ele que é perigoso usar uma arma sobrenatural. O Junho olha para ele, mas apenas ignorava. Nessa hora ele nota que o Junin provavelmente está falando sobre a punição. Todas as armas sobrenaturais têm a sua própria penalidade, que pode variar de cada uma, em alguns casos matando o usuário. Mesmo assim ele prefere utilizar, já que as pulseiras fornecem a habilidade de usar os ataques dos monstros que servem como núcleos. Por outro lado, as armas sobrenaturais maximizam o poder do núcleo de um monstro e formulam um formato adequado para o caçador. Ele fala que o novo método reduziu a barreira de entrada. No entanto, a nova geração é muito fraca e monstros mais fortes requerem mais poder. De repente, ele se distrai por um momento e o monstro se aproveitava. A garota grita pedindo para ele tomar cuidado. Então a besta lança um grande corte na direção dele, mas surpreendendo todos, ele simplesmente havia sumido do campo de visão. Ele novamente ativa sua habilidade, fazendo com que a criatura olhe para cima. O prota vira um Playblade no ar, usando a força de rotação para dar o seu ataque mais forte. E assim ele acertava um grande golpe bem na cabeça do monstro. O ataque foi tão poderoso que causou uma onda de choque, também gerando uma nuvem de fumaça pelo impacto. Ela começou a se desfazer e em meio ao campo de batalha estava o garoto de pé. O Junho estava olhando para o monstro enquanto a penalidade do anel, o Devorador de Medos, era ativa. O chefe olha para a figura do garoto e assim o grande felino começa a tremer de medo enquanto o anel aplicava a sua penalidade. Patelos, um monstro de rank verde que o prota caçou em um passado distante. Se ele for temido, é impossível derrotá-lo. A penalidade desse anel é que o primeiro a sentir medo morre. Ou melhor, para que ele vença, ele só precisa fazer o inimigo temer ele. O Junho vai até eles perguntando se o membro do conselho estava bem. Ele nota que o garoto ainda estava vivo, no entanto ele está perdendo sangue muito rápido. O Junho pedia um walkie-talkie para o professor, assim ele vai poder relatar a situação à central de controle. O Junin começou a fazer o que foi pedido. O cara entregou o rádio para que ele possa pedir ajuda. Formalmente ele alerta a equipe de controle que o último grupo de treinamento concluiu a masmorra, porém tem uma vítima. Ele informa que a masmorra foi de roxo para verde devido a uma interferência e que tem um ferido B3 com grave perda de sangue. O prota informa que eles saíram agora mesmo e pede para a central mandar uma equipe de resgate. Eles perguntaram o nome do ferido e ele diz que é um estudante do terceiro ano, Jong-un, e manda alertar o responsável. O Junin pergunta a verdadeira identidade dele, mas vendo que foi ignorado, o cara começou a gritar que nem um doido, mandando ele responder. Mas para surpresa do Junin, o Junho dava um soco na cara dele já sem paciência. Depois que ele caiu no chão, o prota começou a xingar o cara. O Junin tentava reclamar, mas o garoto pergunta se ele realmente é um supervisor, dizendo que ele nem ao menos consegue analisar a situação. Com uma cara ameaçadora, ele manda o professor calar a boca ou vai ter sérias consequências. O cara simplesmente já estava com as calças borradas e preferiu não testar a paciência dele. Depois de um tempo, eles estavam saindo da masmorra e se encontrando com a equipe de resgate. O Jong-un começou a ser levado para o hospital e o presidente se aproxima perguntando se o líder estava bem. O Oshiki fala que aparentemente ele não se conteve. Irritado, o prota fala que graças a isso ninguém bateu as botas. O seu subordinado reclama dizendo que agora todos ficaram sabendo sobre ele, mas o garoto chamava pelo nome dele.
dele. Bravo, ele fala que um professor daquela escola mandou seus alunos desesperados para a masmorra tentando se livrar dele. Ele perguntou se o seu companheiro realmente acha que isso faz sentido. O Oshiki fica com muito medo enquanto olha para o seu líder. Ele avisa que se algo assim acontecer de novo, ele não vai ficar parado e pedir para que o presidente não faça ele voltar aos seus dias de atividade. Em um outro momento, o professor estava na frente do Oshiki. Bravo, ele pergunta se realmente não houveram problemas durante o teste, lembrando o Chunin de que foi ele quem recomendou o teste prático, mas o professor afirma que não tem nenhuma ligação entre a decisão e o incidente, dizendo que isso foi para resolver a desigualdade educacional. O presidente começa a dizer que mesmo nessas situações ele continua tentando achar desculpa para os seus erros. Ele pergunta se o cara realmente achou que ele não descobriria que esse teste foi para tentar se livrar do Junmo. O professor ficou surpreso pelo fato do presidente dizer isso tão diretamente. Ele se questiona se poderia haver alguém também que seja próximo do ministro, mas chega à conclusão que não é isso. O Chunin fala que o teste seguiu os procedimentos e ninguém foi forçado a participar da subjugação ou exposto a algum perigo. Ele continua tentando se explicar, porém o presidente bate na mesa dizendo que o problema foi a troca para o teste prático do nada. O Oshiki fala que são necessários 60 pontos para que não seja reprovado no teste, e um aluno de admissão comum jamais passaria. O professor fala que o Junho não é um aluno comum, tendo recebido a isenção de avaliação, e ainda sendo o melhor nesse teste. O Chunin afirma de novo que esse foi um incidente causado por um desastre natural chamado de interferência. Além disso, esse teste foi aprovado pelo próprio presidente. Sem argumentos, o Oshiki permanece calado. Ele fechava os seus olhos e diz que tá tudo bem. Ele manda o professor realizar o relatório até o final do dia, dizendo que ele e a equipe de controle verificarão a body cam e eles vão decidir. O cara sai da sala convencido que tudo deu certo, mas de repente o presidente fala que deve deixar uma coisa clara, dizendo que não teme o ministro Myung-jin. Ele fala que até agora a única pessoa que ele teme é o Junho de 40 anos atrás. O professor pergunta o que ele quer dizer, mas o Oshiki diz que se algo daquele tipo acontecer de novo, ele não pode fazer nada para salvar o Junin. Com isso, o cara fica borrando nas calças. Mas aí, rapaziada, o que vocês estão achando dessa história? Eu curti tanto que trouxe mais 20 minutos a mais, então me digam vocês aí nos comentários. Se quiserem uma próxima parte, comenta Porrada Suprema, porque se tiver bastante comentário, a gente vai voltar com esse brabo. Aquele que voltou como um adolescente e decidiu se tornar o despertado mais poderoso deste mundo com o poder da Porrada Suprema.